Olá, sou Guilherme Sargentelli, host do podcast de carreira médica A Gente Entende. Hoje, com o episódio Terminalidade da Vida e o papel do médico nos cuidados paliativos. Eu terei a enorme alegria de ter hoje aqui uma médica muito especial, muito querida, doutora Lohane Verran. Doutora Lohane, para quem não sabe, ela é uma médica clínica e paliativista, escritora, membro da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos do Conselho Federal de Medicina e da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. É mestranda também em bioética pela Fiocruz. Possui título de especialista na MIB em Medicina Intensiva e publicou, dentre alguns livros, os livros Cenas, um diálogo com a vida e O Sopro do Cosmos. Colaborou e coordenou diversas publicações sobre medicina narrativa. É uma alegria ter a doutora Lohane. Lohane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Guilherme, editora Doc. Para mim é um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Lohane, para a gente começar a nossa conversa, que é numa total informalidade, para que a gente possa conversar sobre esse tema tão relevante, eu queria lançar assim, um questionamento filosófico. Nós que somos médicos e a gente tem a prática de falar da medicina muito da vida, qual a relevância também da gente falar da morte nesse contexto? Então, Guilherme, a finitude é uma certeza inevitável, né, para todos nós. O ser humano, né, o homem, né, eu falo homem como ser humano, ele é o único ser que tem a noção da sua finitude, né? Nós nascemos, nós crescemos, nós vivemos a nossa infância, adulto, casamos, temos filhos, envelhecemos, adoecemos e morremos. Nem sempre nessa trajetória esperada, mas na maioria dos casos, sim. Então, falar da morte sempre foi um incômodo, não só para as pessoas, mas para nós médicos, né? Porque a medicina ela tem um viés curativo, né? Tanto é que a gente entra na faculdade de medicina com um idealismo muito grande, né? Eu vou curar. Eu, pelo menos com 5 anos, eu queria ser médica para curar a minha avó, que tinha um diabetes insulino dependente grave. Então, a gente entra com um idealismo, né? Eu diria até com uma sensibilidade maior, mas algo acontece ali naquele trajeto, né, da formação médica, que nós saímos médicos, vamos dizer assim. Então, a gente evita o contato com essa terminalidade, com essa finitude, perdão. E eu lembro muito de uma paciente que eu tive em 2002. Eu sou clínica, como você falou, eu fiz endocrinologia no IED, mas eu tive um primeiro contato em 2002 com uma paciente oncológica. E eu tive que dar a má notícia a ela do diagnóstico. Então, nossa interação começou ali. E ali eu percebi também como eu não era preparada para dar aquela notícia àquela paciente, né? Porque o câncer, ele tem um estigma. A gente querendo ou não, ele tem um estigma. O doente já pensa que vai morrer. Estou com câncer, eu vou morrer. Então, esse é um pensamento muito frequente. Então, eu fui e, no meu jeitinho, que eu achava que estava certo, fui dar a notícia a ela e acabei criando um vínculo, uma conexão com aquela paciente muito grande. Foi um momento assim, de muita paz. E eu a acompanhei durante toda a sua trajetória de doença até a sua morte. E eu criei um vínculo também com a família. Eles são meus amigos até hoje, então eles têm 22 anos. Mas aquela paciente é que me deu assim, um clique. Com ela, eu não sabia o que era cuidado paliativo, né? Mas era um cuidado paliativo, né? Na essência, vamos dizer assim. Eu não tinha a técnica, o aprendizado, a formação, mas eu conhecia aquela essência do cuidado com aquela pessoa. Eu não sofria o sofrimento dela, né? Eu ajudava ela a passar por todo aquele sofrimento durante o seu curso de doença e eu tentei amenizar o máximo possível, aliviar a dor dela e dos familiares. Então, ali foi o meu primeiro assim, viés, vamos dizer assim, com paliativismo. Demorou uns longos anos, eu comecei a trabalhar com a equipe de oncologia do COI, que antigamente era o grupo COI do Nelson Tait. Trabalhei muitos anos com eles, em que eu fazia visita a esses pacientes oncológicos que internavam, né, clínica por intercorrências clínicas. Mas só em 2016 é que eu fui ter realmente a formação em São Paulo, como área de atuação, que eu fiz o curso de medicina paliativa.
Mas é ali que eu me reconheço, assim, que eu me realizo, vamos dizer assim, como médica, é cuidando desse perfil de paciente. Muito interessante, Lorena. E eu estava aqui ouvindo, a gente estava conversando um pouco antes de começar o podcast. É, eu que já tenho mais de 30 anos de formado, assim, e acho interessante porque por mais que esse cuidado com o paciente sempre esteja dentro do DNA de se buscar uma formação médica, né? Sim. Eu acho que a pessoa quando busca formação médica, busca se aprimorar nisso que originariamente o levou a fazer, que era cuidar de alguém, né? Mas é interessante porque a gente não falava muito disso, não existia essa questão do cuidado paliativo, do paliativismo, de se ter um desenho para isso. Você já começou a falar um pouquinho da sua trajetória, e eu acho que a gente vai culminar falando um pouco disso agora, mas você falou de algumas coisas muito interessantes. Você falou de vínculo, que eu achei interessante, e de uma forma também subliminar, você falou desse acolhimento, né? Como que você acha que tem isso? Como é que foi se formando essa sua trajetória dentro dessa formação? Como que você vê esse fio condutor da médica Lohane que se formou e que buscou, através do vínculo, do acolhimento, o entendimento da relevância que a gente tem hoje, total clareza dessa importância dos cuidados paliativos? Olha, eu acho que eu nasci para ser médica, porque eu falo que quando minha avó era doente, né, eu ia na rua, comprava revistas de piada infantis para ler para ela. Eu tinha uns 6 aninhos, 7. Porque ela era uma mulher acamada, cega, com todos os seus sofrimentos da doença, né, que impôs a ela ser acamada, uma pessoa de 60 anos que na época era vista como 90, né, que a doença envelheceu ela tanto. Então, aquilo para mim, né, olhando agora, óbvio que naquela idade eu não tinha essa ideia, era uma ação paliativista. Porque eu levava para aquela pessoa, que era meu familiar, mas eu levava conforto, eu levava amor, eu levava algo fora da doença. Né? Que a doença ela é tão avassaladora, tão desnudante para a gente, né? Então, assim, quando eu entrei na faculdade de medicina com 16 anos, que eu me achava uma criança sem maturidade para isso. Quando entrei no anatômico, eu vi um cadáver em cima da bancada. Eu até descrevo isso no meu livro, porque aquilo me impactou. Né? Eu olhei para ele e falei assim, meu Deus, esse homem está aqui, descoberto, nu, tantas pessoas passando aqui, ele lá jogado, sem roupa, indigno, né? Que o corpo é sagrado, o ser humano, né, é sagrado. Então aquilo me chamou a atenção. Isso acho que aos poucos foi se construindo na minha cabeça. É claro que a gente não se desvirtua, mas a gente vai por uns caminhos, né, na vida que depois a gente repensa, reflete, refaz, né? E com essa paciente, tempos depois, né, eu me formei em 92, 10 anos depois, é que eu tive essa virada de chave. E aí eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever com todos os pacientes que eu tinha contato no fim de vida ou na terminalidade, né? Ou doentes que passavam por sofrimento, mas que depois se recuperavam. Essas pessoas eram muito, vamos dizer, assim, descobertas. Né? Elas se mostravam in natura para a gente. E elas falavam coisas lindas, né? E a gente aprende com essas pessoas. E aquilo me fazia refletir para minhas próprias sensações e emoções, porque o médico, ele, não sei, eu acho que o médico tem medo da morte. Ou é medo do fracasso, ou é um desgosto, porque a medicina promete ser curativa, vamos dizer assim, na maioria das vezes, e ela pode ser também não curativa, mas ela pode ser um grande alívio. Né? É isso que as pessoas têm que entender. E isso que eu acho que o cuidado paliativo traz para a gente, essa sensação de acolhimento, de alívio, de paz, de qualidade de vida. Interessante você estar falando isso. Eu estava pensando, primeiro assim, a tua emoção com essas tuas falas me emociona, porque eu acho algumas coisas interessantes. Uma que você falou, essa questão da relação da gente com a morte, né? Porque às vezes quem não é médico acha que a gente tem uma coisa, você está habituado com essa questão da morte. Eu acho que o médico é o inverso, né? O médico, de certa forma, quer vencer a morte, né? Ele quer vencer algo que a gente sabe desde o início que não é superável. Então, eu acho que o paliativismo tem essa coisa de começar a compreender um pouco esse mecanismo. E eu achei muito interessante, você usou agora na tua explanação muitos elementos que me trazem sempre uma outra reflexão, que é esse encontro da ciência com a arte dentro da medicina. Né? Você falou de escrever, você usou um recurso muito poético narrando, assim, que eu achei
achei lindo, assim, tal. O quanto você acha, né? E lá quando eu te apresentei, eu falei, né? Eu conheço a trajetória, e os nossos encontros têm muito a ver com a medicina narrativa, que é um grande encontro disso. Como é que você acha que está esse meio campo aí da ciência e da arte da medicina? Qual o valor que você acha disso? Como que você compreende? Sim. Resgatando um pouco desses seus conceitos da medicina narrativa, na formação, que tem tudo a ver com essa questão do paliativismo, né? A medicina é uma arte, né, Guilherme? Porque é a arte de cuidar do outro, é a arte de tratar, é a arte de aliviar o sofrimento, quando possível, né? Mas ela também é a curante, né? Mas também é a armoriende, né? Ou seja, é a arte de uma boa morte. Então, a gente não pode esquecer que a medicina, a morte e o nascimento, elas são equivalentes, né? O que diferencia é o ponto da trajetória, mas elas são similares. A medicina, enquanto arte, eu acho que a medicina narrativa em si, você falou isso, agora me tocou um pouquinho. A medicina narrativa é uma excelente ferramenta, né, médica, da prática médica, que usa a arte, eu cito aqui a arte, não só a literatura, mas a pintura, a música, a dança, o cinema, exatamente, para fazer com que a gente se capacite a conhecer melhor aquela outra pessoa que está sofrendo, dentro da sua biografia, das suas particularidades, né? Porque o paciente, ele não é só um corpo, né? Ele tem 5 dimensões, né? Social, espiritual, mental, né? Psicológica, social, laboral. Tem várias dimensões, na verdade. Então, a medicina narrativa, ela nos treina a identificar melhor esses valores que, muitas vezes, numa relação médico-paciente, passa desapercebido. E ela também nos diz que isso nos dá um insight melhor de como tratar aquela pessoa de uma maneira mais eficaz, de como criar mais vínculo com aquele paciente. Ou seja, essa relação médico-paciente é uma relação, como diz o professor Dr. Luiz Roberto Londres, é uma relação de humanos para humanos. Mas a gente sabe que é uma relação, Guilherme, assimétrica, né? Ou seja, do outro lado você tem uma pessoa que está sofrendo e do outro lado você tem uma pessoa que detém um poder da sabedoria, do saber. Então, o que a gente pode fazer para tornar essa relação menos assimétrica possível? A medicina narrativa, ela entra aí. E a medicina narrativa, é bom a gente lembrar, ela é interdisciplinar. Não é só o médico que faz, né? Enfermeiro, ciência social, enfim, a nutrição, a fono, todo mundo junto, um time, igual o cuidado paliativo, né? A gente nunca faz cuidado paliativo sozinho. Então, você precisa de uma equipe. E a gente utiliza muito a arte para quê? Para sensibilizar aquela pessoa, né? Por exemplo, uma pintura de Van Gogh. Você pode se sensibilizar e tem sites muito interessantes só de observar uma tela do Van Gogh. Isso é uma sensibilização. Pode ser uma poesia, né? Como a gente gosta tanto, né, de escrever. Então, assim, porque a arte, ela liberta, né? Ela é transformadora. Então, a arte e a medicina, elas andam coladas. São culturas compartilhadas. Claro que, né, cada uma guardando o seu lado, mas tem um momento que elas se compartilham. A medicina está muito tecnicista. Então, cada vez mais, ela está precisando da área de humanas para ter esse equilíbrio. Claro que a tecnologia é super bem-vinda. A gente precisa da tecnologia. Mas a gente precisa também ter a medida, saber como usar, principalmente os jovens médicos, né, que descartam um pouco essa relação médico-paciente, o diálogo com o outro, em prol de uma tecnologia avançada, né? Só da medida, eu tenho uma expressão do Dante, do professor Dante Gallian, que a gente gosta, né, que a gente gosta tanto, a gente comentou sobre ele, que ele fala da justa medida, né? A justa medida. A justa medida, coisas, né? Eu acho que essa é muito interessante. Ele fala. Eu acho muito interessante isso, que eu acho que é isso mesmo, né? Esse casamento entre ciência e arte, entre essa questão do tecnicismo mais da humanidade, eu acho que as ciências humanas têm muita importância. E aí, entrando nisso, né, nessa conversa,
qual é a importância que você acha, por exemplo, na educação médica, nessa formação? Porque eu sempre brinco, tem uma amiga minha que fala uma coisa muito interessante, né? Que a gente às vezes conversa para convertidos, né? A gente conversa com pessoas que já têm, né? Nós somos convertidos para uma mesma área, né? Para uma sensibilização Sim. que a gente se encontra e que a gente se harmoniza nesse interesse, né? E quando a gente fala assim, vamos converter mais gente, né? Quer dizer, vamos tentar entender a importância, porque eu acho que é exatamente isso, né? A gente vem numa formação médica que ao longo do tempo sempre foi muito cartesiana, né? Assim, muito mais enquadrada, e que talvez esteja começando a entender a relevância de trazer esses outros elementos, né? Em algum momento você falou de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, né? O quanto isso é importante, né? A gente vê nos cuidados paliativos. Sim. Muito, né? Quer dizer, na prática de saúde, muito, né? Na prática profissional da gente dentro dos ambientes de clínicas, de hospitais e tal. Então, qual você acha que é a importância da gente, na educação médica, começar a propor, não só essa questão de discutir todos os conceitos que a gente falou, mas principalmente da questão do paliativismo, que é o ponto que a gente está abordando hoje, assim. Qual é a importância da gente poder falar sobre isso? Olha, Guilherme, é até não sei se é um paradoxo, mas a medicina ela já é humanizada, né? Já é uma humanização. Mas eu vejo, assim, nos jovens médicos, eu me preocupo muito com essa questão da tecnologia, da rede social. Eu acho que existe uma banalização da relação médico-paciente. Não sei se eu estou sendo até, vamos dizer, Tá certo. eu acho que existe uma banalização mesmo dessa importante relação que a gente tem que ter, que é um vínculo que a gente tem que criar. E eu acho que a oportunidade é alcançar os jovens médicos na formação. Eu e você não tivemos isso na formação. Nós não tivemos cuidado paliativo, não tivemos humanidades médicas, e a gente veio buscar isso muito tempo depois. Então, eles têm essa oportunidade, porque esses estudos estão muito mais bem consolidados, inseridos nas faculdades hoje em dia do que estavam antigamente. É claro que a gente vive num país que temos várias culturas, né? É um país muito desigual. Eu acho muito importante que, na grade acadêmica, essas pessoas possam ter contato, por exemplo, com medicina paliativa. Mesmo porque, no primeiro escalão do contato do cuidado paliativo, pode ser um médico clínico que tenha que ter ações paliativas, você não precisa chamar um especialista em cuidado paliativo, que precise ter, inicialmente, uma conduta de ação paliativa para começar a tratar aquele paciente que necessita tanto desse momento. Tá? Ou já começar a se reunir com a família, saber dialogar, saber quais são os desejos do paciente, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe que o paliativista faz, mas isso pode muito bem ser feito por um médico que está no atendimento direto. Tá? E o paliativista sendo chamado, obviamente, num momento de maior complexidade. Mas eu acho que o mais fundamental é ter um conceito mais adequado do cuidado paliativo, que as pessoas não têm. Então, os médicos, a equipe, eu não falo médico, eu falo profissional de saúde, eu falo médica porque eu sou médica. Mas os profissionais de saúde não possuem o entendimento. Isso é uma grande barreira. A cultura do cuidado paliativo. A gente vem lutando para que ela se torne uma especialidade médica. Estamos quase lá. Mas também lutamos contra esse preconceito social contra o cuidado paliativo. Porque ele nasceu como? Ele nasceu voltado para paciente oncológico. Então, quem escuta falar em cuidado paliativo, isso eu não falo só os leigos, mas os profissionais de saúde, acham que o cuidado paliativo é para quem está morrendo. Então, o conceito precisa ser trabalhado, por isso que eu acho que devia entrar na grade de formação. Para essas pessoas são facilitadoras, né? Que um passa para o outro, que vai passar para o outro, e que você vai construir toda uma informação melhor, né? Então, acho fundamental, mas, em contrapartida, essas pessoas também deveriam ter contato com as ciências humanas para desenvolver sua sensibilidade, para ampliar seu campo de visão, seu conhecimento, entender o outro de uma forma diferenciada, de uma forma mais total, mais integral. Não como uma patologia que você chega aqui no livro, o diagnóstico é assim, o tratamento é assim, vamos fazer isso e tchau. Não é assim. Então, acho que o verdadeiro médico, ele enxerga o outro de uma maneira totalmente única e diferenciada. É isso que a gente tem que lutar para a formação médica ter.
Entendi. Não, Não sei se eu, achei não, se achei eu ótimo. respondi a sua pergunta. Muito, total, né? Você foi muito além. Mas a gente E sabe como temos dificuldades, Claro. inclusive com políticas públicas, Claro, né, para claro. poder ter essa inserção. E aí é justamente nessa área que eu quero entrar um pouquinho assim, por exemplo, como é que você acha que hoje está essa realidade? Porque assim, eu quero que a gente possa, né, não digo nunca esgotar, porque é um tema inesgotável de discussão e de aperfeiçoamento, assim, mas que a gente possa falar muito sobre essa questão do paliativismo, assim, como que é uma realidade hoje que a gente tem, assim, em termos de oferta do que a gente possa ter e tal, o que a gente, como que você entende a realidade hoje dos cuidados paliativos, seja na rede pública, na rede privada, como é que você entende isso? Que cenário que você está enxergando? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal e também do que realmente, de fato, na realidade acontece. O Brasil é um país continental. Hoje nós temos, acho que, cerca de 240 serviços em cuidados paliativos, a maioria concentrados no Sudeste, se não me engano, Nordeste, Sul e Centro-Oeste. Norte é muito pequeno. Então, assim, a distribuição já é desigual. A gente não consegue chegar a números que atendam toda a população, que seria o nosso maior sonho, né? Que todas as pessoas pudessem ter, falando de equidade, de igualdade, ter acesso aos cuidados paliativos. O que eu vivencio na prática, ou vivenciei até agora, eu encontro muitas barreiras. Barreiras de preconceito mesmo, de colegas e de própria família. Desconhecimento do que é cuidado paliativo. Então, vou te dar um exemplo. Eu fui chamada para fazer um cuidado paliativo, eu trabalhava com uma equipe X, e eu fui chamada para fazer um cuidado paliativo de um paciente que estava nos seus últimos suspiros. Então, ou seja, eu entrei, o doente tinha horas de vida, a família desesperada, não entendendo nada do que estava acontecendo. Então, eu fui o anjo da morte, não foi? Então, assim, está errado. Cuidado paliativo é uma construção. Porque, na verdade, em tese, o cuidado paliativo ele se inicia no diagnóstico. Claro que lá no diagnóstico ele é pequenininho, né? A importância dele é muito pequena. O que é mais importante? É a terapia modificadora de doença. Ok. Só que, com o passar do tempo, dependendo de onde esse paciente vai seguir, ou se para a cura, ou se para o êxito letal, ou se para uma reabilitação, essa importância do cuidado paliativo ela vai subindo, vai aumentando até a fase de luto. A gente não abandona a família, né? Você segue nessa fase de luto. Ai, me perdi. Não, está muito bem. Estou entendendo totalmente. E essa explicação sua, eu estou achando genial, porque você está falando muito dessa questão, assim, de uma coisa que eu ouço muito hoje, quando eu busco lei, quando eu falo, que é essa questão, assim, de que está se modificando o conceito, e isso eu acho fundamental, de entender, assim, então, o que é essa questão do cuidado paliativo? É o paciente terminal, que falta 1 hora de vida, ou 2 horas, ou que não seja essa matemática, que ela nem sempre é possível, mas que não tem mais, assim, nenhuma abordagem a ser feita e que eu chamo alguém. Não é isso. A gente não está falando, né, a gente está falando justamente de uma construção de qualidade de vida uma pessoa. Então, acho que esse conceito eu acho muito interessante e é isso que você está resgatando, assim, desde o momento inicial até... E também não é isso. E aí também, assim, então o paciente faleceu e aí tchau, não tem isso, né? Quer dizer, então, eu acho que você está assim, eu acho que tem um conceito aí muito interessante que você está falando de possibilidades, né? Eu acho que o cuidado paliativo não fala de não possibilidades, ele fala de possibilidades. Então, eu acho que isso que você está construindo aí, eu estou, assim, de uma forma muito gratificante te acompanhando, assim, porque eu acho que está muito, muito interessante. Apesar do cuidado paliativo ter um nome até de origem bonita, né? Porque palium é manto, é proteção, né? Era o manto dos cavalheiros nas cruzadas, né? Que protegia eles das chuvas, dos intempéries e tudo mais. Então, você pode perceber que é um cuidado de proteção. Só que o cuidado paliativo, o nome tem um viés pesado. Tanto é que em alguns serviços você já usa o nome de cuidados integrados, que é, de fato, que eu acho muito mais adequado. Tá?
E tem um estudo no MD Anderson, que foi feito há uns anos atrás, justamente com o nome paliativo. E esse nome gerava um impacto negativo naqueles pacientes, aumentava a ansiedade, aumentava a depressão, eles vinculavam isso com morte. Existe isso, de fato. Tá? Então, a gente precisa de muito sacrifício para poder essa cultura se estabelecer no meio médico. Muito difícil, não é uma coisa fácil. Mas, hoje em dia, os principais hospitais já possuem equipe de cuidado paliativo, né? Comitês de bioética, que é tão importante, porque no cuidado paliativo a gente tem muitas questões éticas importantes a serem resolvidas. Que mais? Estou achando que você está falando de uma forma que a gente completa. E uma coisa que eu acho interessante, já tendo todo esse conceito, o que eu acho, Lohane, que é interessante? Assim, a gente está falando de uma realidade que não é nova em termos de prática médica, mas que é nova em termos de a gente discutir esse conceito, de poder avaliar isso. E aí eu sempre acho que esse frescor tem, assim, como uma das grandes benesses, a possibilidade das pessoas irem agregando isso à sua formação. Então, por exemplo, o que eu queria ouvir assim de você para uma pessoa que já tem até um tempo formado, mas que por vários envolvimentos e entendimentos da sua prática médica tivesse interesse, ou um jovem médico nos ouve que acha interessante isso porque despertou nele durante o tempo de faculdade o desejo de fazer. O que você acha que tem de formação? Que caminho, você usou um termo que eu achei muito bom, né? A gente tem praticamente o mesmo tempo de formado, e aí, na realidade, a gente não tinha esse acesso, né? Isso não era uma possibilidade para a gente. A Lohane, que tem essa vivência hoje, falando para a Lohane que se forma, ou falando para uma pessoa que efetivamente está se formando agora, o que você acha que uma pessoa que tenha despertado nela mesmo esse desejo tem de formação? O que você acha que a pessoa tem como buscar para fazer? Então, eu busquei uma especialidade, né? Na verdade, eu fiz um curso de aperfeiçoamento no Instituto Paliar. Hoje em dia você tem várias universidades que possuem curso de formação em cuidado paliativo. Não tem residência médica, mas ainda não é uma especialidade, como eu te falei. Eu acho que se você sente essa necessidade, né, você tem que buscar se aperfeiçoar. Que muitas pessoas pensam que fazer cuidado paliativo é tranquilo, mas o cuidado paliativo tem muita técnica, tem muita habilidade de comunicação que você tem que treinar, de diálogo. E isso precisa de uma formação mesmo. Isso não pode ser feito de qualquer maneira. E eu acho que a pessoa que se envereda, né, pelo lado dos cuidados paliativos tem que ser uma pessoa que gosta de ler, gosta de ampliar mais a sua mente. Porque só assim a gente consegue lidar com as artes, né? Só assim a gente consegue ter, de fato, um casamento aí com o cuidado paliativo. É interessante você falou dessa coisa de ampliar, me veio à cabeça uma outra expressão que eu gosto muito, que a gente discute muito nesse ambiente da medicina narrativa, que é essa coisa da ampliação da esfera do ser, né? Sim. Eu acho que isso é muito interessante, que isso amplia muito para a gente, para o paciente, para todo mundo, né? Isso amplia uma esfera de cuidado que eu acho muito interessante. E aí dentro disso, né, acaba que a gente tem sempre meio que um roteiro, a gente vai perguntando coisas assim dentro de uma linha de raciocínio, mas eu sempre acho muito interessante que o podcast nos permita essa coisa da vivência, né? Você é uma pessoa que sabidamente tem uma vivência grande, né, em relação a isso. Me diz um pouco assim de situações, assim, eu sempre acho que assim, às vezes quando eu explico um pouco a minha relação com a medicina, a minha relação com a minha especialidade, a minha relação com as minhas buscas, às vezes tem exemplos assim de passagens que são passagens que remetem a gente a ilustrar, né, muito essa trajetória. Assim, o que você gostaria de uma forma não roteirizada comentar assim com a gente, assim, um caso? Pode ser? Situações, claro, coisas que te reportem a relevância disso tudo que a gente está falando. Né? Como a gente está falando de finitude, né? Nosso tema principal, eu tive um paciente, eu era do ambulatório, né, de cuidados integrados do Américas. E eu tive um paciente oncológico, uma pessoa assim, totalmente simples, sabe? Você via nele que ele era uma pessoa ultra simplória do ponto de vista socioeconômico, mas não intelectual. Ele era, assim, uma pessoa que tinha uma sabedoria de vida enorme. Ele não tinha uma cultura, mas ele tinha uma sabedoria de vida. E lá, né, a gente acompanhava ele já nos últimos 6 meses da sua vida, tal, e chegando lá perto, no último mês de sua vida,
eu perguntei para ele, José, é um fictício, como é que você está, né? Fala para mim como é que você está percebendo isso tudo, essa piora da sua doença. Ele estava super controlado dos sintomas e tal. Aí ele falou uma coisa que me tocou muito. É uma coisa assim até um pouco forte, mas ele falou assim, doutora, nascemos cadáveres. Não tenho nenhum medo. Eu estou tranquilo. Então, assim, a gente nasce com um passaporte, né? A gente nasce sabendo que a gente vai morrer um dia. E ele mostrou, assim, uma sabedoria muito grande falando isso para mim. Era um homem totalmente simples. Onde ele tirou isso, meu Deus? Que livro, né? Mas isso ficou gravado em mim. Realmente né? A gente nasce com um dia certo lá para a gente ir para outro lugar. Não sei onde mas a gente vai. Não, e tem uma coisa interessante você falar isso, né? Porque eu estava pensando aqui, tem assim, nas histórias que marcam a gente, né? São sempre muitas, né? Histórias de vida de todos nós, dos médicos, não médicos, mas a gente como médico tem muita história. E eu tenho um projeto que eu participei durante muito tempo, assim, que agora não estou conseguindo um pouco de espaço para participar, mas que foi muito transformador na minha vida, que foi um projeto de atendimento à população ribeirinha da Amazônia. Olha, e num barco, que era um barco hospital. E aí eu fui em algumas expedições, e aí numa dessas expedições eu conheci um senhor que era muito interessante, porque eu devo ter contado essa história, porque as histórias que marcam a gente repete elas muitas vezes, né? Em algum momento deve ter gravado isso aqui que eu falei. Mas eu acho muito interessante, porque esse senhor, quando eu encontrei ele, tinha sofrido um AVC alguns anos antes. Então ele tinha um pouco de sequela motora do AVC e tal, mas a parte cognitiva dele era muito boa, ele tinha uma conversa agradável, tinha umas histórias boas. Eu adorava, ao final do atendimento, conversar com ele, falar. E me impressionava muito, porque as populações ribeirinhas, elas ficam em comunidades que têm um isolamento geográfico enorme. Essa comunidade que ele ficava 12 horas de navegação. Nossa. De alguma outra comunidade um pouquinho maior, eles ficavam sem luz a maior parte do tempo. Era uma coisa muito assim. Ele tinha nascido lá, já um senhor que tinha quase 80 anos. Então eu achei muito curioso, porque aquele cenário me trouxe essa coisa assim de, caramba, a gente tem umas angústias existenciais tão grandes. Será que essa pessoa tem essa angústia existencial assim? E aí nisso eu me lembro que eu preocupado, perguntei para ele, mas como é que foi esse episódio assim, rapaz? Ele falou, meu filho, eu fui ficando meio tortinho, aí eu vi que não estava bom, chamei o vizinho, me botaram num barquinho, eu fui navegando de noite, ele fez a travessia de noite até uma outra comunidade que tinha algum posto, mas resumo não, sobreviveu, talvez porque tivesse sobrevivido mesmo, que você falou, da forma que já está definido, e ele me falou uma frase que achei muito interessante, que ela parece uma frase assim meio de, não sei, de que você não está buscando as coisas, mas se a gente olhar com muita profundidade na camada do que ela tem muita relevância. Ele falou, meu filho, as coisas são como tem que ser, né? E assim tal. E aí eu achei muito interessante que isso é uma sabedoria que ele não leu. É uma sabedoria, uma resiliência, então, né? Então eu acho que toda essa questão do cuidado paliativo tem a ver com isso, né? Com a gente entender as histórias das pessoas. A gente falava um pouco de histórias cruzadas, né? Histórias cruzadas são o que eu acho que a gente tem de mais rico, né? A gente ser, digamos, tocado pelas histórias das pessoas, a gente poder tocar a vida das pessoas com as nossas sensibilidades também. Então, acho que isso é muito bonito, né? Então, acho que uma relevância muito grande que a gente está falando aqui do cuidado paliativo, me parece que seja isso. Seja a gente entender, né, que assim, que os cuidados paliativos ou integrais, que você trouxe um conceito muito, muito bom, né, que a gente tem discutido recentemente também, eu acho que ele traz essa questão assim, da pessoa ter direito à sua história, ser dono da sua história, ter dignidade. Teve uma hora que você falou do cadáver lá atrás, você usou um termo que eu achei muito interessante, muito indigno, né? Eu acho que a gente tem que lutar pela dignidade de todo mundo, né? Todo mundo merece a dignidade, né? Então, eu acho assim, porque dignidade é uma palavra que às vezes também, em algumas coisas, dá conotações erradas, mas ela é muito legítima, no sentido assim, de que você tem, né? É a atenção com o outro, o respeito que a gente tem que ter. Então, eu acho muito, muito bonito, você falou, né? Você fica sempre emocionado. O cuidado paliativo é prioritário. Para o cuidado paliativo é você desenvolver a tua escuta, né? Todo médico tem que desenvolver a escuta. Mas no cuidado paliativo a gente escuta um pouco mais. Tá. Verdade. Muito não bom. É? Bom, assim, eu sempre vou perguntando, falando, eu sempre assim, mais quando a gente se aproxima do final, faz aquela pergunta que é assim, me diga o que eu não te perguntei, né? Quer dizer, dentro desse conceito, dentro de toda a nossa conversa, que foi extremamente rica e se aproxima agora do final do nosso tempo de podcast, me conta um pouquinho
O que eu não te perguntei? O que você queria falar? Não, As pessoas que nos ouvem, eu- o que você fala? Poxa, a minha trajetória de estudar paliativo me trouxe a querer dizer isso, querer contar assim. A gente pode escrever, né? Eu tô verdade. terminando um livro aí que eu batizei de Histórias que Meu Coração Quis Contar. Ai, que né? lindo. Me conta uma história que seu coração quis contar sobre cuidados paliativos. Não, eu queria citar, né, nenhuma história, mas eu queria citar uma fábula, mito, né, que chama-se Fábula Mito de Higino, que foi citada até num livro do Leonardo Boff, Saber Viver. Por quê? A medicina, para mim, é a essência do cuidado. É a minha vida, a medicina. Então, a minha vida é cuidar do outro. É assim que eu me enxergo. A gente tem que ter essa percepção. E como é que é essa fábula, mito de Higino? O cuidado, ele sempre esteve presente na vida do homem. Ele fez nascer o homem da terra. Né? Com um homem de barro, ele fez nascer da terra. Porque o cuidado nos acompanha desde que a gente nasce. Durante toda a nossa vida, nosso sentido de existência, né, que a gente desenvolve, porque a vida a gente faz no ato de viver, né? A gente faz caminhando, como diria, até a morte. Então, o cuidado, para mim, essa trajetória do cuidado, né, que acompanha a gente durante toda essa vida, ela tem que ser humanizada. A gente tem que ter empatia pelo outro. A gente tem que ter vontade de ouvir o outro. A gente tem que ter vontade de estar para o outro, que é diferente estar ao lado do outro. É ter presença. Muito bom, Rani. Bom, Rani, aí a gente agora realmente aproximando, chegando perto do final, e daqui a pouco eu tenho que decorar aqui umas falas que eu tenho que falar no final, que eu sempre leio aqui para decorar. Mas antes disso, eu tenho o meu momento Marília Gabriela, né? O meu momento que a gente faz o ping-pong. Eu lembrei. Que a gente faz o ping-pong, que eu te falo algumas palavras, e aí você discorra sobre elas da forma que você quiser, então, assim, só para a gente poder ver. Palavra vida. Eternidade. Perfeito. Morte. Verdade. Cuidados paliativos. Fundamental. Arte. Arte. Beleza. Medicina. Minha vida. Fé. Fé é força. Bom, e agora um timezinho passado, presente e futuro. Nossa estrada. Maravilha, Rani, foi uma delícia. Eu sempre brinco assim, cada um tem suas expressões. Eu sou um taurino é guloso. Meu né? filho é taurino. Então eu sempre digo que as coisas são uma delícia. Eu acho que é uma expressão muito taurina. E aí foi uma delícia a entrevista, eu te agradeço absurdamente. E assim, para quem quiser te acompanhar, eu no final vou fazer um dever de casa aqui de falar das questões da DOC, das redes sociais, mas fala das tuas redes, do teu contato, de como é que as pessoas te conhecem ainda um pouco mais, que acho que as pessoas vão ficar interessadas em conhecer, como é que as pessoas conhecem seus livros. Faz o seu minuto aí de divulgação dos seus espaços. Então, eu tenho um Instagram, que é doutora Lorraine Veran, e tenho um Instagram da minha empresa de palestras, que é o TAIEX Saúde. E meu e-mail, para quem quiser, lorraineveran1@gmail.com. Tá ótimo. Gente, foi uma delícia falar aqui com a doutora Lorraine. E se você que deseja saber mais sobre marketing médico, gestão de consultório, liderança, finanças e tudo sobre carreira médica, você encontra aqui na DOC. As redes sociais da DOC são Universo Doc no Instagram, LinkedIn e site, e no YouTube, universodoc.oficial. Muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigada. Olá! Gostou desse vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e clicar no sininho para não perder nenhuma das atualizações aqui da DOC. Além disso, você pode acompanhar todos os episódios do Universo Doc Podcast através da nossa playlist aqui no YouTube e também no Spotify.